Graça e paz, irmãos, tudo jóia com vocês? Estou aqui gravando essa mensagem hoje, né, para falar da provisão de Deus, para falar do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, né? Eu gostaria de falar aqui de um texto que está lá em 1 Reis, no capítulo 20, né? A Bíblia fala que existia um rei, né? O rei da Síria, Ben-Hadad, e ele ajuntou com ele mais 32 reis para atacar o povo de Israel. E ali a Bíblia fala que eles se reuniram e mandaram falar para o rei Acabe, né, que eles iriam atacar e eles queriam a prata, o ouro, os filhos e as mulheres, né, do rei e de todo o povo ali de Israel. E ali teve um momento que chegou um profeta, né, de Deus para poder falar com o rei Acabe. Está lá no 1 Reis 20, no 13. Fala assim: um profeta chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, visto que toda essa grande multidão, hoje a entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Respondeu Acabe: por meio de quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. Acabe perguntou: quem começará a peleja? E ele respondeu: tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, que totalizaram 232. Depois deles, contou todo o povo, todos os filhos de Israel, que totalizaram 7.000. Então ali o profeta chegou para Acabe falando que era para ele separar, né, os mais moços, os jovens, para poder lutar contra esse rei. E ele separou ali, né, 232 moços para poder ir para essa guerra, né? Então Deus ele falou com Acabe para Acabe separar esses jovens para poder ir para a guerra contra o rei Ben-Hadad e esses outros 32 reis, né? Um grande exército contra apenas 232 jovens de Israel, né? Só que aí eles, né, tiveram essa guerra, e aí mais para frente, aqui no capítulo 19, fala assim: saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguiam. Eles feriram cada um seu adversário. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu, mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Aí no 21, saiu o rei de Israel e destruiu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então ali a Bíblia fala que Deus entregou, né, o rei Ben-Hadad nas mãos, né, de Israel, do rei de Israel, e eles feriram eles, né? Apenas 232 moços, né, de Israel acabaram com aquele grande exército, né? E só que aí, lá no versículo 23, né, os servos do rei da Síria, né, de Ben-Hadad, falaram para ele o seguinte: os seus deuses, ou seja, o Deus de Israel, são Deus, né, são deuses dos montes. Por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. O que eles falaram? Né? Que o nosso Deus, o Deus de Israel, era um Deus de monte, né? Ou seja, o que seria esse Deus de monte? O Deus dos momentos bons, né? Só que aí ele falou: agora vamos convocar eles para lutar com eles nos vales, né? Que com certeza os nossos deuses serão mais fortes do que eles. Então, nesse momento que a gente tem vivido hoje, tempos difíceis, né? O nosso inimigo muitas vezes fala que Deus não está conosco, né? Que Deus ele não tem cuidado da gente, fala que Deus, né, é um Deus somente dos momentos bons. Mas através dessa passagem eu queria falar para vocês que o nosso Deus, ele é Deus dos momentos bons, sim, um Deus dos montes, mas também ele é Deus dos vales. Ele é Deus dos momentos difíceis, nesse tempo de pandemia, nesse tempo, né, de
de isolamento, um tempo tão difícil, muita gente está perdendo emprego, muita gente está tendo salário reduzido, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é Deus dos vales, Ele é Deus dos momentos difíceis. Em cada um desses momentos Ele está conosco, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando da nossa casa, Ele está cuidando da nossa família. Agora eu gostaria de ler com vocês no versículo 26. Um ano depois, Ben-Hadad convocou os sírios e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Os filhos de Israel foram convocados e providos de víveres. Marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus novamente, e disse: Assim diz o Senhor, visto que os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda esta grande multidão nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Então eles lutaram ali por 7 dias. Durante 7 dias estiveram acampados, uns de frente dos outros. Ao 7º dia teve início a peleja, e os filhos de Israel feriram em um só dia 100.000 homens de pé. Então ali nos vales, naquele momento que eles estavam para a Segunda Guerra, em um só dia o exército de Israel feriram mais de 100.000 do exército sírio. Ali a Bíblia fala que o rei acabou fugindo, o Ben-Hadad, e o povo de Deus mais uma vez teve vitória, tanto nos montes, tanto nos momentos bons, como lá nos vales, nos momentos ruins. Nós, como filhos de Deus, como o povo de Deus, sempre teremos a vitória, porque o Senhor é quem cuida de nós. Ele que é a nossa provisão, Ele que é a nossa saúde, Ele que é a nossa cura. Então eu queria dizer para você, nesse momento que nós estamos vivendo, que Deus, Ele é o nosso provedor, que o Senhor, Ele tem cuidado da nossa casa, da nossa família, e Ele realmente tem coisas grandes para nós. Eu queria abençoar a sua vida, eu gostaria de estar orando por cada um de vocês agora, e declarar que muito em breve a gente vai estar todos reunidos, adorando a Deus, ouvindo a palavra ali como igreja, e abraçando, beijando um ao outro, e realmente declarando a vida de Deus sobre cada um de nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, abençoando a vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra. Deus, que o Senhor venha realmente tocá-lo, cada um deles, ó Pai, que eles venham realmente saber que o Senhor é o Deus dos momentos bons, mas que o Senhor também é o Deus dos momentos ruins. Enquanto nós estamos passando em todo o tempo, o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero declarar sobre cada um deles, ó Pai, a sua provisão, o seu amor, a sua graça. Eu quero declarar a Deus que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, da casa deles, da família de cada um deles, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor, Pai, nós seremos vencedores diante de tudo isso. E muito em breve nós estaremos reunidos como igreja para adorar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe e até mais.